Olá, crianças! Sejam bem-vindos novamente ao canal Tom Garcia Music, o seu canal de cultura e entretenimento aqui no YouTube e também na web. Na semana passada, no nosso último programa, nós divulgamos, oferecemos a vocês que nos assistem e acompanham o canal, vocês seguidores, um vídeo ensinando como turbinar a memória nesses tempos de pandemia. E o resultado foi bastante positivo. Recebi bastante e-mail pedindo para continuar com essa série de vídeos. E hoje nós vamos trazer para vocês aqui um vídeo sobre memorização. Foi pedido muito durante a semana, recebi muito e-mail falando sobre essa questão da memorização. Tanto da memorização para concurso, para prova, para trabalhos no dia a dia, também como as coisas corriqueiras que a gente tem dentro da nossa casa, às vezes o número de telefone que a gente esquece, às vezes uma pessoa que a gente precisa ligar, um aniversário, passou despercebido. Por quê? Porque a memória não está boa. Assim como o corpo, a gente precisa também de exercitar o nosso cérebro. Então a minha proposta hoje é potência máxima, desgaste mínimo, mens sana in corpore sano. Né? A gente tem que ter a mente sã e o corpo são também. Então é um curso que é bem dinâmico e interativo para calibrar os neurônios e acertar no centro do alvo de suas metas. Por meio de inúmeros exercícios práticos e explicações claras e diretas, você irá descobrir novas maneiras para memorizar conteúdos variados, como eu já tinha falado, conquistar mais motivação e concentração e largar na frente em provas, testes, vestibulares, concursos públicos, etc. Então não perca tempo, né? Vamos assistir esse vídeo que é espetacular. Foi cedido pela especialista Nancy Azevedo Cavaco, que é especialista em neurociência e neurolinguística. E esse curso vai impor a você um novo ritmo à sua memória e à sua vida. Então aproveite bastante esse curso, siga os exercícios, faça o exercício e potência máxima, desgaste mínimo no nosso cérebro em tempos de pandemia e também depois dos tempos de pandemia, que a gente tem um cérebro bastante turbinado. Um beijo para vocês, até o nosso próximo programa. Vamos então falar agora sobre memória. O que é memória? Memória é uma das capacidades mais importantes da vida. A memória precisa ser, então, preservada, precisa ser treinada. Vários fatores contribuem para que o indivíduo tenha uma boa capacidade de memorização. Isso começa a partir de funções cognitivas, como atenção e concentração. Uma pessoa atenta é capaz de abstrair detalhes que posteriormente poderão ser recordados a partir do momento em que auxilia uma memória mais consistente. Uma boa alimentação também é muito importante. É interessante adotar ômega 3, alimentos com vitamina E, vitamina C, que são antioxidantes, ingestão de água, para que possa melhorar a capacidade de hidratação das células nervosas. Uma outra fonte importante de alimento que contribui para a memória é a colina, encontrada nos ovos. A colina é a base para a formação de um neurohormônio chamado acetilcolina, importante para criar a liga de memória. A concentração é uma outra função cognitiva muito importante para a preservação da memória. Muitas pessoas se queixam de ter problemas de memorização, quando na verdade o que lhes faltou foi a concentração necessária para abstrair a informação. Cuidados com o sono é fundamental, porque uma boa qualidade de sono vai garantir que a pessoa no dia seguinte preserve a concentração e a atenção tão necessárias para uma capacidade de memorização. Hoje em dia, com tanta tecnologia, tantas facilidades, uso de agenda, as pessoas pouco utilizam sua capacidade de memorizar para lembrar de uma ocorrência ou de um compromisso. Com isso,
cada vez mais ela vai perdendo a capacidade e a oportunidade de treinar a sua memória. A motivação também é um fator fundamental. Quando estamos motivados a registrar alguma informação, é muito mais fácil de você conseguir resgatar posteriormente. Portanto, uma boa capacidade de memória tem que envolver fatores psicológicos, fatores motivacionais, o meio, o grau de interesse do indivíduo, a boa alimentação, a noite de sono saudável, uma noite de sono com qualidade e, fundamentalmente, o treino. Já que treinar a memória é tão importante, vamos agora fazer alguns exercícios? Vamos começar com um exercício simples, mas muito eficaz, para treinar sua memória e verificar a quantas anda sua capacidade de retenção. Vamos lá. Durante 2 minutos, tente memorizar a seguinte sequência de palavras, na ordem em que elas aparecem. Agora, fale em voz alta todas as palavras, na mesma sequência que decorou. Vamos ver se você acertou? Quer uma dica de como memorizar não só esta, mas qualquer sequência de palavras? Imagine cada palavra como uma pérola de um colar, ou seja, uma ligada à outra. Então, você pode encadeá-las da seguinte forma. Imagine que você está na sua casa e tem um saca-rolha dentro do bolso da camisa, que tem uma estampa de ponte quando uma abelha aparece. Então, você pega o seu rifle, ajeita o cotovelo na mesa, mira na... Pegou o espírito? Quanto mais maluca e esdrúxula for a história, mais fácil de memorizar. Pois é,
A memória tem dessas coisas, de guardar o que é mais diferente, o que é mais inusitado. Outra sugestão é associar as imagens a uma parte do corpo. Por exemplo, começando com cabeça, associe a palavra casa. Imagine, então, uma pessoa com cabeça de casa. Depois, um saca-rolha no pescoço e assim por diante. Desta forma, quando tiver que se lembrar de cada palavra, basta imaginar essa pessoa bizarra, formada pelos mais diferentes objetos. Estas são apenas 2 técnicas entre muitas. Você pode criar a sua. Vamos fazer agora outro exercício bem parecido, só que em vez de palavras, utilizaremos imagens. Observe então as figuras durante 2 minutos e depois tente reproduzi-las na mesma ordem em que aparecem. Tente utilizar uma das técnicas de memorização que citamos. Pronto? Então, diga o nome das figuras em voz alta. Achou mais fácil? Pois é, para a maioria das pessoas é bem mais tranquilo lembrar imagens. Tá aí outra dica. Se você achou mais fácil decorar a sequência de figuras, da próxima vez que tiver de memorizar uma lista de palavras, associe sempre cada palavra a uma imagem. E se quiser encadeá-las, melhor ainda. Topa fazer mais um exercício? Então vamos lá. A cada hora cheia, como 8, 9, 10, busque resgatar na lembrança tudo que fez na hora anterior. Outra sugestão. Tente se lembrar do que almoçou no fim de semana passado ou há 2 dias. Para ter uma memória tinindo, treino é fundamental, por isso dedique-se aos exercícios. Atenção e concentração são fatores indispensáveis. Motivação e interesse também são primordiais para estimular a capacidade de memorização. Vamos falar agora de percepção.
Você sabe o que é percepção? Percepção é a capacidade de transformar estímulos em significados. Estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos sinestésicos são transformados em um significado a partir da nossa percepção. É ela que transforma vibração em som. É ela que transforma fótons em imagens. E a partir da percepção, conseguimos interagir e perceber o mundo que está à nossa volta. A percepção, ela também está ligada ao nível de consciência. E com ela, podemos perceber e criar a nossa realidade. A realidade do mundo, então, está associada à forma como você o percebe. Se você percebe o mundo de maneira negativa, de maneira difícil, essa percepção vai fazer com que você comece a interagir também com dificuldades. Se você percebe o mundo de maneira otimista, com qualidade, de maneira cheia de possibilidade, você é capaz de transformar essa percepção numa realidade que vai te auxiliar a interagir de maneira mais otimista. Cada pessoa tem uma percepção mais abrangente dependendo do estímulo que mais utiliza. Algumas pessoas percebem o mundo mais auditivamente. Outras utilizam a visão como um sentido prioritário para perceber o mundo à sua volta. Uma outra maneira de perceber o mundo e os estímulos é através da sinestesia. Para perceber o mundo, cada pessoa utiliza preferencialmente um canal que pode ser auditivo, e dessa forma as pessoas auditivas vão dar preferências aos sons, a tipo de voz com um equilíbrio na sua modulação. Outras pessoas vão utilizar mais o canal visual. Dessa forma, vai perceber o mundo mais especificamente através das imagens. Os sinestésicos já irão dar preferência às suas sensações, a forma como se sente em determinado ambiente. A percepção, ela também está associada ao nível de consciência. Quanto mais consciente você tem um determinado estímulo, mais você o utilizará. Para que vocês possam perceber o que eu estou falando de percepção, vamos prestar atenção aqui nessa caneta. A partir desse movimento, vocês vão observar como se a caneta fosse emborrachada, mas na verdade ela não é. Ela é firme. Essa é uma alteração de percepção visual. Portanto, de acordo com a forma de perceber o que está à sua volta, vai facilitar ou não a sua interação com esse ambiente. Podemos entender que a percepção, ela é fundamental para que as pessoas possam interagir com o mundo. Para que vocês tenham uma ideia de como a percepção influencia na nossa maneira de perceber as coisas, vamos fazer agora alguns exercícios. Como vimos, cada pessoa tem uma maneira particular para aprender e reter conhecimento. Descobrir qual é o mecanismo de aprendizagem que você mais utiliza, se pelo canal visual, auditivo ou sinestésico, é uma vantagem e tanto, uma vez que você poderá utilizar com mais precisão as habilidades que tem e estimular aquelas que não são muito boas. Pensando nisso, a especialista Nancy Cavaco elaborou alguns exercícios que dão pistas sobre o seu perfil. Então, vamos a eles. Procure executar o exercício a seguir o mais rápido que puder. Olhe o quadro e diga a cor, não a palavra.
Sentiu muita dificuldade ou tirou de letra? Se para você foi bem fácil, provavelmente você faz parte do time dos visuais. Então, quando for estudar algum assunto, faça os seus resumos e anotações com várias cores. Procure utilizar a cor vermelha, quando é um alerta do tipo não pode ou não faça, e a cor verde para dar sentido de siga em frente. Agora, se você não se saiu tão bem, não se preocupe, sempre é tempo de estimular este canal. O exercício a seguir pode ser realizado tanto por quem não é visual, como por aqueles que desejam reforçar tal característica. Olhe fixamente para o centro da cruz, com o queixo em um ângulo de 90 graus em relação ao pescoço, e movimente apenas os olhos bem devagar para cima. Volte até o meio e, bem devagar, movimente os olhos para baixo. Novamente, retorne para o meio. Agora, movimente os olhos para o lado esquerdo, o máximo que puder. E volte para o meio. Siga para a extrema direita e finalize no centro. Mudando a figura, ainda com a cabeça reta e em ângulo de 90 graus, olhe para o centro do X. Movimente devagar apenas seus olhos para a ponta superior esquerda da figura. Retorne para o meio. Em seguida, em linha reta, movimente os olhos para baixo, para o canto inferior direito. Retorne ao centro. Depois, movimente os olhos para o canto superior direito. Volte a olhar o centro da figura. Traga os olhos para baixo, à esquerda, e finalize o exercício no centro. Repita esses exercícios quantas vezes quiser. Eles são ótimos para desenvolver e fortalecer a musculatura óptica e relaxar os olhos, facilitando a leitura. Estudar em voz alta e gravar as aulas são ótimos recursos para pessoas auditivas. Os auditivos também gostam de estudar ouvindo música. Neste caso, prefira músicas barrocas, que devido a algumas peculiaridades, são especialmente eficazes para acelerar a aprendizagem. Composições de Mozart, Handel, Vivaldi e Bach são bem-vindas neste sentido. Mas existem aquelas pessoas que não toleram qualquer som no ambiente enquanto estudam. Para estas, é muito importante trabalhar a capacidade de selecionar o som, de modo que o ruído deixe de causar irritação e prejuízos à concentração. As dicas a seguir são ótimas para estimular esta capacidade. Ligue a TV e o rádio ao mesmo tempo e deixe-os com o som na mesma altura. Tente prestar atenção em apenas um dos aparelhos, tentando captar com a maior riqueza de detalhes aquilo que estiver ouvindo do aparelho selecionado. Anote outra sugestão interessante para estimular sua percepção auditiva. Coloque sua música preferida ou outra que lhe seja agradável ouvir. Enquanto ouve a música, procure ampliar a sua percepção auditiva, identificando os vários instrumentos utilizados na melodia. Depois, foque sua atenção em um instrumento específico, isolando o som dele dos demais. Pessoas com perfil sinestésico gostam de aprender tudo na prática, botando a mão na massa. Por isso, durante a leitura, devem utilizar muito a capacidade de imaginação e visualização criativa, ou seja, quando leem um texto, devem se imaginar vivenciando a situação descrita. Para treinar mais esta capacidade, desperte os sentidos de diferentes maneiras. Por exemplo, passe na pele uma esponja áspera e, em seguida, utilize uma outra bem macia. De olhos fechados, toque objetos variados, tentando identificá-los ou mesmo faça uma refeição ou escreva um texto no escuro. Treine sua memória olfativa com diferentes odores, como orégano, canela, perfumes, e depois anote as suas impressões.
Para memorizar dados e informações, uma dica sinestésica. Utilize gestos corporais. Por exemplo, você precisa decorar uma fórmula de química, mas está complicado, então, para cada letra da fórmula, faça um gesto diferente com as mãos. Para potencializar este perfil, também é interessante visitar museus, participar de atividades ao ar livre, fazer experiências no laboratório ou na própria cozinha. Enfim, vivenciar para aprender. Para despertar a sua percepção, tente observar qual canal visual, auditivo ou sinestésico você tem mais desenvolvido e procure aprimorar os outros. Estimule os sentidos de diferentes maneiras. Vá a museus, experimente novos aromas e comidas. Enfim, diversifique. O cérebro não gosta de rotina, mas disciplina e organização são fundamentais para o desenvolvimento de uma percepção aguçada. Como já disse antes, para uma boa capacidade de memorização, a concentração deve estar preservada. Muitas pessoas se queixam de dificuldade de se concentrar e normalmente quando vai fazer uma leitura, ela percebe que não entendeu o texto ou que não se lembra mais o que estava escrito na primeira linha, porque normalmente enquanto ela faz a leitura, outros pensamentos invadem a sua cabeça. Portanto, a dificuldade de concentração, ela pode ser percebida no nosso dia a dia, ao fazer uma leitura de jornal, a fazer a leitura de um romance, ou ainda quando se está estudando. Aliás, as pessoas que estudam se queixam muito de dificuldade de concentração. Porém, a concentração pode ser treinada. O dia a dia, os grandes estímulos, as variáveis opções de TV, rádio, sons à nossa volta, costuma fazer com que as pessoas facilmente percam a sua concentração. A ansiedade é um dos fatores que contribuem muito por uma dificuldade de concentração. Normalmente, uma pessoa ansiosa, ela tem uma inquietação interna. E essa inquietação faz com que seu pensamento, normalmente, se desloque daquele foco que ela pretende ter como principal e acaba trazendo à mente vários outros pensamentos fora daquele contexto. Para você desenvolver uma capacidade de se concentrar, existem várias atividades que no dia a dia você pode fazer, como, por exemplo, o relaxamento, a meditação, exercícios onde você vai internalizar-se, vai pensar especificamente num objetivo e procurar manter a sua concentração nele. Por outro lado, é importante identificar se existe de fato, como eu disse antes, um nível alto de ansiedade, porque desse modo a sua concentração vai ficar comprometida e você precisará primeiro eliminar esse nível alto de ansiedade. Um exercício bom para reduzir esse estado de inquietação é a contagem regressiva. E eu chamo a atenção que não é a contagem progressiva de 0 a 10, como normalmente as pessoas costumam dizer. Vou contar até 10 e vou ficar calmo. É importante fazer uma contagem regressiva, porque o nosso cérebro entende a contagem regressiva como uma diminuição. Dessa forma, você começa a ficar mais centrada e aí sim, inicie a sua leitura ou atividade onde a concentração precisa estar presente. Um outro fator que pode comprometer a capacidade de concentração é a deficiência ortóptica. E o que é uma deficiência ortóptica? Deficiência ortóptica é a dificuldade no movimento ocular. Ela ocorre imperceptivelmente, em primeira mão. Mas é possível perceber essa deficiência quando uma pessoa começa a ter dificuldade de compreensão de uma leitura ou uma dificuldade de se manter atenta, calma e tranquila, porque ela também gera uma inquietação.
porque a deficiência ortóptica leva a pessoa a ter um desconforto no momento de fazer a leitura. Portanto, ela pode comprometer a partir do momento em que, com o movimento ocular sem ritmo, você vai ter dificuldades de compreender o que está descrito no texto. De que maneira a ortoptia, que é o nome dado a essa atividade, pode auxiliar na correção da deficiência ortóptica? Através de exercícios de movimentação ocular, porque os olhos possuem músculos e essa musculatura, quando não está bem trabalhada, vai promover uma deficiência na leitura. Se você tem essa dificuldade na leitura, naturalmente, que traduzindo em desconforto, você vai ter dificuldade de se concentrar. Um outro fator importante para manter um nível de concentração é uma boa noite de sono, como eu também já havia dito anteriormente. Uma qualidade de sono vai garantir que no dia seguinte você esteja mais relaxado e mais tranquilo para manter um nível ótimo de concentração. Um elemento também que pode comprometer essa capacidade é um conflito interno. É um momento em que a pessoa tem vários objetivos interagindo ao mesmo tempo, com dificuldade de focar especificamente em um deles. Desse modo, enquanto ela se propõe a fazer a leitura, outros pensamentos invadem a sua cabeça. São pendências, são preocupações que não ficaram bem resolvidas. E, portanto, vai estar comprometendo a capacidade de abstração da informação por falta de concentração. Mas existem vários exercícios possíveis de ser feitos para melhorar esse nível de concentração. Exercícios que você pode fazer no seu dia a dia. Não levará muito tempo, você pode fazer em vários lugares e cada dia que você pratica vai perceber a sua concentração melhorando. Vamos então agora fazer alguns exercícios? Como vimos, a concentração é um elemento muito importante para a formação da memória e, consequentemente, para a aprendizagem. Mas manter a concentração nem sempre é fácil. E fatores como ansiedade, estresse, problemas emocionais, insônia, entre outros, desencadeiam a falta dela. Para ajudá-lo a treinar essa importante característica, a especialista em memória Nancy Cavaco preparou alguns exercícios. Acompanhe. Mentalmente, inicie uma contagem de 1 até 20, mas não da maneira convencional, e sim sempre casando dois números extremos. Desta maneira, 1 e 20, 2 e 19, 3 e 18 e assim sucessivamente, até percorrer todos os números deste intervalo. Está pronto para começar? Você tem 40 segundos. Outra técnica interessante para treinar a concentração é soletrar palavras de trás para frente. Por exemplo, cadeira. A-R-I-E-D-A-C. Agora tente você com as seguintes palavras. Tomate. Regador. Esquadro.
Depois, treine sozinho recitar o alfabeto de trás para frente. Z, X, V, U. Agora, vamos para um exercício um pouco mais complexo e que vai exigir ainda mais de sua concentração. É o seguinte: a cada 2 letras do alfabeto, fale 2 números, 2 ímpares ou 2 pares sequenciais, desta maneira: A, B, 1, 3, C, D, 2, 4, E, F, 5, 7. Agora é a sua vez de continuar. Siga em frente até completar o alfabeto. Quer mais uma ótima sugestão para ficar mais concentrado em suas tarefas? Meditação é a palavra. Além de acalmar a mente, ao meditar, você aprende a manter o foco no que está fazendo, sem dispersão. Para treinar, acompanhe uma orientação de meditação simples. Primeiro, procure sentar-se confortavelmente. Respire calma e profundamente, inspirando, expirando. Mais uma vez. Agora, com os olhos fechados, bem devagar e gradativamente, mantenha a concentração nos seus pés. Primeiro o esquerdo, depois o direito. Agora, volte sua atenção para suas pernas. Depois, concentre-se em seus quadris. Em seguida, suba para o abdômen, para o tórax, os ombros, o pescoço, os braços, a coluna vertebral, procurando concentrar-se em cada vértebra. A seguir, concentre-se na cabeça. Tome consciência de cada parte do seu corpo, mantendo-se concentrado o máximo que conseguir. Se o pensamento fugir, traga-o de volta. Respire profundamente. Então, abra os olhos. Para ganhar mais concentração, tente driblar a ansiedade e fatores estressantes do seu dia a dia. Atividades como relaxamento, meditação e exercícios mentais podem ajudá-lo nesse processo. Procure sempre estabelecer foco e objetivo em suas atividades. Uma noite de sono tranquila garante concentração nas tarefas do dia seguinte.
Vamos falar agora de algumas dicas importantes para você utilizar no momento em que estiver estudando. O objetivo é melhorar a sua capacidade de aprendizado. Portanto, preste atenção nessas estratégias. Antes de iniciar os estudos, procure um local adequado, de maneira que ele seja bem iluminado, silencioso e confortável. Mas esse conforto nada tem a ver com estar deitado. Muitas pessoas gostam de estudar deitadas, mas isso é muito ruim, porque o cérebro entende que aquela posição é uma posição para adormecer. E no momento em que você vai aprender, tudo o que você quer é estar atento. O local, então, deve ser, como eu disse, totalmente equipado de maneira que você se sinta confortável. Uma outra dica é, antes de iniciar os estudos, fazer um breve relaxamento, de maneira que você possa dissociar a tarefa que estava fazendo anteriormente com a que você vai iniciar, nesse caso, o aprendizado. Você também deve procurar sempre o mesmo ambiente, porque o cérebro gosta muito de uma rotina, embora ele não goste de monotonia, porque aquele local fica linkado, associado com a tarefa de aprender. Isso é muito importante, porque você cria predisposição para o aprendizado. Uma outra dica é você procurar, a cada 1 hora de estudos, dar um intervalo, para que você possa absorver as informações daquele período. O cérebro precisa de descanso. Muitas pessoas acham que é importante estudar 8 horas, 9 horas, mas não é a quantidade, é a qualidade. Você até pode estudar por um longo período, desde que, periodicamente, você relaxe, faça um intervalo para poder descansar a sua mente. Também é muito importante, antes de iniciar os estudos, você estabelecer um objetivo. O objetivo daquilo que você quer aprender. O que você quer saber daquela informação? Esse material que você está estudando vai ser útil de que forma? Desse modo, você vai poder utilizar muito mais a sua capacidade de absorção de informação, porque existe um objetivo, uma finalidade com a tarefa que você está exercendo. Uma boa qualidade de sono, como eu disse anteriormente, também é muito importante. Uma noite bem dormida vai favorecer para que no dia seguinte você esteja apto a utilizar toda a sua capacidade de se concentrar e de ter atenção. Exercícios físicos também são fundamentais para que você melhore a capacidade de aprendizagem. Atividade física, principalmente as aeróbicas, auxiliam na maior quantidade de absorção de oxigênio pelo cérebro. São exercícios cardiovasculares. Eles aumentam a fluxação sanguínea e, consequentemente, melhoram a capacidade de oxigenação. Uma outra dica importantíssima para que você melhore a sua capacidade de aprender é a autoconfiança. Você deve confiar em si próprio, saber que tem a capacidade de aprender, porque assim você se coloca no estado adequado àquela tarefa que vai exercer. Se você se depara com uma informação e automaticamente você entende aquilo como algo difícil, mesmo sem querer, você bloqueia a sua capacidade de aprendizado porque está passando uma informação negativa para o seu cérebro. Portanto, a autoconfiança, garantir para si próprio que você é capaz de aprender, é muito importante para que seja mais eficiente aquele tempo de estudo que você está dedicando naquele momento. No momento de uma prova, de uma avaliação qualquer, seja um teste ou até mesmo uma entrevista, normalmente o estado de ansiedade da pessoa fica muito elevado. Esse nível alto de ansiedade dificulta de maneira que ela acaba criando um bloqueio na sua capacidade de desenvolver plenamente tudo aquilo que ela aprendeu. Dessa forma, você precisa mostrar resultado. É importante saber administrar o nível de ansiedade.
No momento da prova, antes de começar, a primeira coisa que você deve fazer é uma contagem regressiva para estabilizar o seu nível respiratório e acalmar-se internamente. Uma outra coisa importante é começar a responder as questões a partir daquelas que você considera mais fácil, porque assim você aumenta o seu nível de autoconfiança e isso facilitará para que você possa ter um melhor desempenho. Na medida do possível, procure resgatar na sua memória um momento onde você foi muito bem-sucedido numa tarefa que não seja idêntica, mas muito parecida. Dessa maneira, você trará internamente o mesmo estado de recurso compatível com aquilo que você precisa reproduzir. Lembrar-se de um momento onde você foi fundamentalmente bem-sucedido vai contribuir para que você novamente tenha aquela sensação de sucesso internamente. E, naturalmente, você favorecerá os resultados a partir do momento em que você vai estar se sentindo com mais segurança.